Fala, leitores da Bíblia. Você já deve ter visto no título desse vídeo qual vai ser o livro que a gente vai começar a ler hoje. Nós vamos começar a ler Romanos. Romanos é uma carta de Paulo. Paulo escreveu Romanos provavelmente enquanto ele estava em Corinto. A história dele em Corinto é narrada no livro de Atos, capítulo 20, se você quiser dar uma olhadinha rápida. Diz o seguinte aqui, Atos 20, versículo 2: Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, nesses 3 meses que ele ficou na Grécia, que é onde fica Corinto, provavelmente foi ali naquele período que ele escreveu a carta aos Romanos. Ele já tinha cumprido parte da sua missão e ele planejava, quando escreveu essa carta aos Romanos, ir até ir até a Espanha, né? Além um pouco até de Roma. E acabou que provavelmente ele não foi para a Espanha. Mas em Roma ele chegou, como a gente viu no término do livro de Atos. Então essa carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta, digamos assim, preparatória. Ele manda essa carta para a igreja de Roma, com o intuito da igreja de Roma ajudar ele a chegar até a Espanha, o que provavelmente não aconteceu. Mas quando ele chega em Roma, portanto, a igreja já o conhece, e conhece como ele pensa, conhece a sua teologia. Essa carta vai ser o que muitos chamam do Evangelho de Paulo. Tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Romanos é considerado o Evangelho de Paulo, porque ele descreve com minúcias a sua compreensão a respeito da salvação. Inclusive nós vamos ver numa sequência bem interessante mesmo, ele mostrando que todas as pessoas, judeus e gentios, são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos encontram salvação na pessoa de Jesus Cristo da mesma forma. E lá mais para o final nós vamos ver, ainda na primeira metade, a união ou o propósito de Deus em relação aos gentios e aos judeus. Muitas vezes a gente se questiona em relação a isso, né? Qual que é a relação agora dos judeus dentro do povo de Deus? E ele vai falar sobre isso mais para o final do capítulo. Deixe-me ver se tem algo ainda que eu possa dizer a respeito. É isso. Bom, então vamos começar a nossa leitura aqui em Romanos, capítulo 1, e vamos comentando aos poucos o que nós vamos ler. Então, Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus vosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Todas as cartas que Paulo escreve, ele faz uma saudação. Mas se eu não estou enganado, esta é a maior saudação de todas as cartas de Paulo. Ela tem aqui 7 versículos. Ele primeiro se identifica, dizendo que é servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, né? Ele tem um chamado especial para ir
levando a mensagem do Evangelho, separado para o Evangelho de Deus, ou seja, ele foi distinto, desconectado das coisas deste mundo para servir ao Evangelho, à propagação do Evangelho de Deus. E sobre esse Evangelho ele vai falar algumas coisas. Ele diz que esse Evangelho, versículo 2, foi outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Esse Evangelho é cumprimento do que já foi prometido. Outra coisa, esse Evangelho diz respeito ao Filho de Deus, versículo 3, com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus, com poder, etc. E esse Filho de Deus é aquele por meio de quem, versículo 5, nós viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Então é por meio de Jesus que ele recebe essa graça de ser apóstolo. E qual que é o objetivo disto? O objetivo do Evangelho, o objetivo do seu apostolado? Versículo 5, finalzinho aí. Para a obediência por fé entre todos os gentios, ou seja, para levar os gentios a obedecerem ao Evangelho de Deus, a se voltarem para Deus com fé. E estes gentios, versículo 6, dentre esses gentios está aqueles que estão em Roma, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus. Ou seja, não só os judeus, ele está já colocando introdutoriamente, são chamados para esse evangelho, mas todos quantos estão fora desse arraial judaico também. Então, inclusive os de Roma, ele reconhece como sendo chamados para pertencerdes a Jesus. Aí ele conclui no 7, a todos amados de Deus. Uma expressão bonita aqui. Eles são amados de Deus, são chamados para ser santos. Graça e paz da parte de Deus. Então, nessa introdução, o apóstolo Paulo se apresenta como apóstolo, se apresenta como servo de Deus, se apresenta como alguém que comunica o Evangelho, ou seja, que traz uma mensagem de boas notícias, traz uma boa notícia para todos os povos, todas as nações. E ele conecta essa história à história do povo judeu, aos antigos, aos profetas. E também ele fala que o centro desse evangelho é Jesus Cristo. Inclusive, os gentios são chamados a pertencerem a Jesus Cristo. E aqui é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Qual é a nossa identidade? A quem nós pertencemos? Qual que é a nossa procedência? O que dá o sentido da nossa vida? Ele diz aqui que nós somos amados de Deus, chamados para sermos santos, chamados para sermos de Jesus Cristo. Então devemos viver tal como essa nossa identidade. Bom, vamos seguir. Versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a ocasião de visitar-vos. Então, Paulo se refere à igreja de Roma como uma igreja conhecida por todo o mundo por causa da fé que eles tinham, e ele também agradece a Deus pela vida daquela igreja, diz que ora constantemente por aquela igreja. Versículo 11. Ainda no versículo 10, ele fala que quer muito visitar a igreja de Roma. Então ele tem esse desejo de ir até Roma. Versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha só o desejo de Paulo. Uma coisa interessante, Paulo não foi o plantador da igreja de Roma. Ele não foi até lá para
para plantar a igreja de Roma? Provavelmente a igreja de Roma foi plantada pelo testemunho daqueles que estiveram no Pentecostes, lá aquela história de Atos capítulo 2. E porque ali tinha gente de todas as nações em Jerusalém e provavelmente pessoas que ali ouviram o evangelho foram até Roma e começaram essa igreja. Mas ainda que Paulo não tivesse sido o plantador daquela igreja, ele tem um carinho muito grande por ela e quer ir até lá conhecer aqueles irmãos. E essa comunhão entre os missionários com as igrejas locais, isso é muito interessante. Inclusive no domingo passado, porque só um detalhezinho, eu sempre gravo o vídeo um dia antes da minha postagem. Então hoje para mim é segunda-feira, para você é terça-feira. Então, mas domingo passado eu estive na Igreja Presbiteriana de Praia Grande, que completou 30 anos de organização. Deixo aqui meus parabéns à Igreja de Praia Grande pela sua história, linda história. E a Sueli apresentou um vídeo do missionário Leonardo e a sua esposa, que trabalham no Oriente Médio como missionários. E eles falavam exatamente isso aqui, o desejo deles de estarem na igreja nessa oportunidade do aniversário, porque eles têm um carinho muito grande pela igreja. Inclusive num trechinho do vídeo ele fala que incessantemente faz menção da igreja nas suas orações. Então essa comunhão entre os missionários e a igreja é muito interessante, um carinho realmente, um amor que Deus coloca, né? Seguindo então, ele diz que quer ir até lá e compartilhar um dom espiritual, ou seja, estar junto, poder ser útil na edificação daqueles irmãos, receber também edificação da parte daqueles irmãos. E ele diz então no versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então ele diz que quer ir até lá, conseguir algum fruto, né? Ele já quis ir várias vezes, foi impedido, Deus certamente impediu ele de ir até lá, chegou por outros meios, chegou preso, a gente viu, e então ele chega lá, ele quer ir até lá para pregar o evangelho, para, quem sabe, pelo ministério dele, alguém vir a ser convertido. E ele diz no 14 e no 15 que ele é devedor de todo tipo de pessoas. Ele não faz distinção, ele se sente devedor de todo mundo, porque ele entende que a graça de Deus para com ele foi tão grande, que é uma dívida dele para com todos anunciar essa mensagem salvadora, né? Então ele está disposto a tudo pelo evangelho. E agora o versículo 16 e o versículo 17, nós vemos aqui dois versículos extremamente conhecidos. Foram inclusive muito importantes no coração de Martinho Lutero, que foi um dos precursores da Reforma Protestante. Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então aqui num resumo ele diz o seguinte, o evangelho é que pode salvar as pessoas, todo aquele que crê no evangelho é salvo, não por meio de obras, ele, embora não use essa expressão, mas ele diz aqui, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, ou seja, as pessoas são justificadas pela fé, não por meio das suas obras. Isso aqui realmente é libertador, porque muitas vezes as pessoas tentam se chegar a Deus
por meio dos seus próprios comportamentos, dos seus próprios méritos, da sua busca pessoal e individual, quando na verdade a salvação, a aproximação de Deus é por meio da fé no Evangelho, isto é, na fé em Jesus Cristo. E aqui do versículo 18 ao versículo 32, a temática muda um pouco. Paulo vai começar a exposição do seu conteúdo, né? Ele vai começar a mostrar que todos os seres humanos estão debaixo do pecado. Então eu vou ler agora direto do versículo 18 até o versículo 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é uma passagem duríssima, que está no alvo de muitas discussões. O fato aqui, vou tentar resumir o conceito que está sendo transmitido aqui, ele está apresentando o fato de que todos os homens são depravados na sua raiz. O que seria isso? Não significa que todos são igualmente depravados no sentido que a gente costuma usar, né, de imoralidade sexual, mas depravados no sentido de terem sido corrompidos pelo pecado. Inicialmente ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem. Então não é só a imoralidade sexual. Toda a perversão, tudo aquilo que está corrompido na natureza humana, justifica a ira de Deus estar sobre todos, indistintamente. Né? Por quê? Porque eles detêm a verdade pela injustiça, porque eles se curvam, mesmo sabendo da existência de um Deus criador e da sua glória maravilhosa impressa nas coisas criadas, eles trocam a glória de Deus, não dão graças a Deus, mas se curvam diante de criaturas, de homens, de aves, de quadrúpedes e todo tipo de coisas criadas. Então,
por isso tudo, Deus entregou essas pessoas à imundícia, pelo desejo do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si e assim por diante. Então, por terem feito uma opção de não adorar a Deus, de não dar glória a Deus, de não se curvar a Deus, começou aqui agora a reforma e a construção deles aqui. Mas não se preocupe com esse barulho. Bom, eu não sei exatamente onde estava, porque barulho tira muito a minha atenção, infelizmente. Mas enfim, vamos lá. Então Deus, por causa dos homens terem abandonado o conhecimento que tinham dele, ele entrega os homens à corrupção, a toda sorte de impureza. Aqui fala do homossexualismo, aqui fala inclusive da imoralidade sexual como um todo, aqui fala da malícia, da injustiça, da inveja, da contenda, malignidade, das calúnias, a soberba, a presunção, enfim, a desobediência aos pais, pecadinhos e pecadões nos nossos conceitos. Tudo isso justifica a ira de Deus estar sobre todos os homens sem distinção. Paulo vai começar a sua carta expondo a teologia que ele tem, o entendimento acerca da revelação de Deus. E esse é um ponto extremamente importante para a gente entender as Escrituras, entender que todos os homens estão, por causa do pecado, sob a ira de Deus. É claro que ele vai falar sobre a solução nos capítulos adiante, tá? E a solução, sem dúvida, é a redenção que há em Cristo Jesus, mas ele está aqui colocando todos os homens na mesma condição de pecadores, de alvos da ira de Deus. E conhecedores, portanto, dessa realidade, precisam se voltar para a solução que o próprio Deus oferece na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Então esse é o ponto aqui, tá ok? Bom, espero que tenha ficado claro esse primeiro capítulo e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço para você e até mais.